Aleluia. Cumprimenta o irmão ungido, a irmã ungida que está perto de você. E você pode se sentar. Obrigado, grupo de música. Vocês são ungidos. Aleluia. 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 Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Deixa a irmã rir. Deus está tratando com ela. Aleluia. Aleluia. A presença do Senhor traz alegria ao nosso coração. Glória a Deus. E nessa tarde, nessa noite, o Senhor colocou algo no meu coração. E eu sempre dedico mais tempo para entender o que Deus quer tratar e me preparar em relação à ministração do que preparar a ministração. Não sei se você me entende, mas quando a gente se acostuma, entre aspas, a ministrar, a gente consegue ministrar fácil, digamos assim. Pega um texto, prepara a ministração e ministra. E isso, para alguém que está acostumado, acaba se tornando, entre aspas, entenda, fácil. Porém, a gente nunca pode perder o temor de subir aqui. A gente está representando a Deus, pregando a palavra de Deus e transmitindo algo de Deus para os corações. Então é importante que a gente ministre aquilo que Deus quer. E eu sempre dedico tempo a entender o que Deus quer, para não ministrar o que eu quero. E me veio durante essa semana a palavra sementes, sementes, sementes. E eu fiquei com isso ruminando dentro de mim. E você sabe que nós somos uma congregação do Verbo da Vida Zona Norte. Então, nós estamos ligados a ele, àquela igreja, nós honramos aquela liderança, nós somos oriundos de lá, passamos 10 anos lá, e nós percebemos que essa associação gera para nós também um crescimento dentro daquilo que eles têm vivido de crescimento também. Quando a gente se associa a uma visão, quando a gente honra uma visão, quando a gente honra uma unção, a unção que a gente honra é a unção que a gente vive, que a gente recebe, que a gente usufrui daquela unção. E hoje de manhã eu fui assistir a ministração de lá, do pastor Humberto, e era sobre sementes. Muitas vezes, na mesma hora, a gente está pregando, e os cultos daqui acontecem nos mesmos horários de lá, e muitas vezes a gente prega a mesma coisa aqui e lá ao mesmo tempo. E eu entendo que, de fato, isso foi uma confirmação de Deus, de que Ele está querendo tratar isso com a gente. Amém? Então, nós vamos ministrar sobre a fé para semear. Amém? E eu quero te convidar a abrir tua Bíblia em Mateus, no capítulo 6, versículo 33. Mateus 6, 33, vai dizer: busquem, pois, em primeiro lugar, o seu reino. O seu de quem? De Deus. O reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui no contexto, Jesus está falando sobre preocupações que as pessoas têm, com recursos para isso, recursos para aquilo, com comida, com roupa, com isso, com aquilo. Ele diz, olha, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus está dizendo? Olha, não te preocupa com essas coisas. Olha, não fica gastando a tua energia mental, vital, buscando essas coisas. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele. A palavra reino, ela quer dizer um território que é dominado por um rei. Inclusive em inglês, a palavra reino é kingdom. King, né, rei, dom, domínio, a área dominada por um rei. Então, kingdom, uma região que é dominada por um rei, que está debaixo do domínio de um rei. E um rei, ele estabelece dentro de um reino, dentro de um lugar que ele domina, ele estabelece uma cultura. Inclusive a palavra cultura, que a gente usa tanto para costumes gerais que fazem parte de um povo. O que é uma cultura? Música, forma de falar, sotaque, idioma, um conjunto de formas de agir, reagir, falar, viver, que fazem parte de um povo.
Isso é uma cultura. Nós falamos da cultura do Brasil, da cultura do povo brasileiro. Nós falamos da cultura do Nordeste. O Nordeste tem uma forma específica de falar. O Nordeste tem uma forma específica de lidar com as pessoas. No Nordeste a gente é conhecido por sermos acolhedores. Além do Nordeste existe também Minas Gerais. Né, irmã? O povo mineiro também é um povo diferenciado. Né? Se você não faz parte nem do Nordeste, nem do povo mineiro, fica tranquilo que você pega essa influência também, mas desculpa aí, eu vou puxar para a gente. Então, nós temos uma cultura. E dentro de um reino, quem estabelece uma cultura é o rei. O rei fala a forma como as pessoas vão falar. O rei determina a forma como as pessoas vão trabalhar, a forma como as pessoas vão viver. Ela é determinada pelo rei. Como nós estamos no reino de Deus, nós estamos dentro de um lugar dominado por Deus. E quem vive no reino de Deus deve viver da forma como o rei quer que nós vivamos. Deve buscar a cultura do reino. A palavra cultura também, ela tem um outro significado. Ela é expressa de uma outra forma também, que a gente conhece mais por uma palavra maior, mais composta, que é agricultura. Ela fala sobre semeadura e sobre colheita. Se eu falar só cultura da terra, eu estou falando sobre semeadura e colheita da terra. Só que para ficar mais entendível, a gente fala agricultura. Plantação e semeadura e colheita. Plantação e colheita. E essa é a cultura do reino de Deus. E ele vai dizer, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Quando Jesus me diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus, ele está dizendo, busque em primeiro lugar fazer as coisas da forma como Deus quer que você faça. Busque, em primeiro lugar, desenvolver a mentalidade que Deus quer que você desenvolva. Andar como Deus quer que você ande. Porém, um bom rei, ele não apenas determina uma cultura. Um bom rei, ele vive essa cultura. E os seus súditos, ou as pessoas que vivem dentro desse reino, elas vão copiar o rei. Elas vão agir da mesma forma que o rei age. Então, a cultura de Deus é algo que, primeiramente, Ele fez. Ele não disse apenas para a gente fazer. Ele fez de uma forma. E se eu vou buscar a cultura do reino de Deus, eu vou buscar andar como Deus anda. Eu vou buscar agir como Deus age. Eu vou buscar fazer como Deus faz. Lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, Ele disse, façamos o homem, pois, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse conforme a nossa semelhança, no original, quer dizer que ele haja como nós agimos. Que ele faça como nós fazemos. Que ele opere como nós operamos. E se você ler Gênesis 1, você vai ver umas 10 vezes, e disse Deus. E disse Deus, e disse Deus, haja luz, e disse Deus. E quando Deus dizia, as coisas passavam a existir, as coisas passavam a acontecer, conforme Deus disse que deveriam acontecer. E aí ele diz, agora vamos fazer o homem, e que o homem faça conforme nós fazemos. Como Deus faz? Deus vê algo que precisa ser mudado, e ele age falando, e aquilo é transformado. Nós recebemos o mesmo poder para transformarmos as circunstâncias através da nossa palavra. Porque se alguém disser, Marcos 11, 23, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Ou seja, quando eu creio, quando eu não duvido no meu coração, e entenda, ele diz não duvidar no coração, não é na mente. Porque é diferente, o coração e a mente são diferentes. Nós vimos aqui, na semana passada, demos um exemplo da tripartição do homem, que ele é um espírito, que ele possui uma alma e que ele habita em um corpo. Então, nós somos um ser em 3 dimensões. O nosso Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas divinas coabitando em uma única pessoa divina. Nós não cremos em 3 deuses, mas um Deus que tem 3 pessoas em si. Espírito, Jesus, o Filho e o Pai. Os 3 são um. Nós somos um, também dividido em 3. Mas nós somos, de fato, um espírito. A alma tem uma voz, o corpo tem uma voz, o espírito tem uma voz. Nós chamamos a voz do espírito de intuição.
Mas tem muita gente que confunde a intuição como uma voz da alma. Eu estou sentindo isso, então eu estou sentindo uma intuição. Talvez não seja uma intuição. Talvez seja a tua alma, os teus sentimentos falando com você. A intuição, ela é a voz do Espírito. Mas quem tem o Espírito recriado, quem nasceu de novo, o Espírito de Deus veio habitar dentro. Então o Espírito de Deus se comunica com o teu Espírito. Então você recebe comunicações do Espírito de Deus. Se você não nasceu de novo, o teu Espírito está lá. Ele está vivo e ele tem uma intuição. Mas talvez essa intuição não venha da parte de Deus. Porque o teu Espírito não está ligado com o Espírito de Deus. Você está entendendo até aqui? Então tem gente que tem intuição errada. Eu tinha uma intuição tão forte, mas só que essa intuição não veio da parte de Deus. Por quê? Porque, primeiro, ou ela não tinha o Espírito Santo dentro dela, ou ela não investe tempo, ela não semeia tempo de comunhão com o Espírito Santo. Então, ela não ouve o Espírito Santo. Se eu não invisto tempo, se eu não semeio tempo em comunhão com Deus, eu não vou colher comunicações divinas. Tudo é semeadura e colheita. Se eu semeio tempo dedicado a Deus, dedicado a ouvir sua voz, dedicado a orar, dedicado a meditar na sua palavra, nas suas escrituras, eu vou ficar mais sensível a ouvir a voz dele. Tudo que eu semeio, eu vou colher. Semeadura, quando eu falei o tema, a gente teve alguns améns. Mas eu posso presumir que às vezes a gente não é tão forte em dizer amém quando a gente fala de semeadura, porque quando a gente fala de semeadura, a gente pensa em algo que vai sair da nossa vida. E primeiro a gente pensa em dinheiro. Porque quando a gente pensa em semear, a gente pensa, pronto, vai falar de dinheiro, vai falar de oferta, vai falar de recolher dinheiro para a igreja. E semeadura não é apenas dinheiro. Dinheiro é uma parte da semeadura, mas tudo que nós fazemos é semente. E se nós entendemos o princípio por trás da semeadura, a gente vai se alegrar em dar, porque a gente sabe que a semeadura ela produz para nós colheitas. Então eu só vou colher se eu semear, então eu me alegro em semear. Você não vê um fazendeiro reclamando, nessa safra eu tive que comprar 2 toneladas de semente. Como eu gastei com semente nessa safra? Não. Ele sabe que se ele gastou muito em semente, na verdade ele investiu muito em semente. E ele já prepara uma grande colheita, porque ele sabe que quanto maior for a semeadura dele, maior será a sua colheita. Teve um estudo que fizeram sobre, se não me falha a memória, era milho de uma fazenda que era de extrema qualidade. Extrema qualidade, melhor do que todos os outros. E foram estudar porque esse milho era tão bom. E chegaram para o fazendeiro e perguntaram para ele o que é que ele faz de diferente para que o milho dele fosse tão bom. Ele disse, olha, o milho ele é muito influenciado pelos arredores. E se eu planto um bom milho aqui, mas nos arredores, nas fazendas ao redor, não tem milhos de qualidade, o meu milho não vai ser tão bom. Então o que é que eu fiz? Eu peguei do meu milho, das melhores sementes, e eu entreguei aos fazendeiros vizinhos. Porque aí eu aumentei a qualidade de todos os milhos nos arredores da minha fazenda, e isso fez com que o milho da minha fazenda tivesse uma qualidade superior. Alguém que tem uma visão de competição jamais faria isso. Mas alguém que tem uma visão de semeadura, ele entende que quanto mais ele fizer, mais será feito por ele. Que quanto mais ele entregar algo bom, mais algo bom será entregue a ele. Essa é a mentalidade do reino de Deus. E ele diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque em primeiro lugar a mentalidade do reino, a cultura do reino. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Talvez alguém pensasse, se eu entregar boas sementes para os meus vizinhos, o milho deles vai aumentar a qualidade. Então eu vou perder, porque o meu milho é diferenciado. O milho deles não. Então eu vendo mais caro. Mas se eu fizer isso, vai ser ruim para mim. Mas alguém que tem uma mentalidade de reino, ele diz, quanto mais eu ajudar, mais eu vou ser ajudado. Quanto mais eu aumentar a qualidade dos outros, mais vai aumentar a qualidade do meu. E entenda uma coisa, não existe problema em você ter expectativa na tua colheita. Na verdade, o Senhor quer que tenhamos expectativa na nossa colheita. Mas tem gente que diz, não, eu vou dar, mas eu não vou ter expectativa em receber não. Porque o Senhor sabe, né, que eu estou querendo ajudar a igreja quando eu faço. Não porque eu estou querendo ajudar o outro quando eu faço alguma coisa por alguém. Ei, meu irmão, Deus é galardoador dos que o buscam. Então, ser presenteador é uma característica de Deus. E quando alguém é semeador, Deus traz para você colheitas.
Agora eu não faço para receber, eu faço porque eu já recebi a natureza de Deus. Aí está a diferença. Eu não faço para me tornar, eu faço porque eu já sou. A natureza de Deus, ela pegou em mim, e Deus é um Deus semeador. Quando Deus perdeu a humanidade, entre aspas, porque o homem decidiu se entregar ao diabo, o homem era servo de Deus, quando obedeceu ao diabo, se entregou ao diabo. Então Deus, entre aspas, ele perdeu a humanidade. Ele perdeu o seu filho, seus filhos, os homens que Deus criou para terem comunhão com ele. Deus perdeu a comunhão com o homem. Na verdade, quem perdeu fomos nós. Mas Deus não tinha mais esse contato com o homem que ele tinha. O diabo passou a dominar sobre o homem. E o que Deus fez para resgatar a comunhão com o homem e para ganhar de volta os filhos, que é a humanidade? Ele deu o seu único filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. João 3,16. Uma característica de alguém que ama é ser alguém doador. É ser alguém semeador. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu um filho e ganhou uma humanidade de filhos. As sementes, elas podem, em algum momento, dentro da necessidade da gente atual, serem grandes. Mas a colheita, ela é muito, mas muito maior do que a semente. Quanto maior for a semente, maior será a colheita. Quanto maior for a nossa capacidade, a nossa disposição mental em semearmos, maior será a nossa capacidade de recebermos colheitas abundantes. Lá em Marcos 4, a partir do versículo 26, vai dizer: disse ainda, o reino de Deus é assim. Nós vemos geralmente, quando Jesus está contando algo, ele diz, é como se fosse, é semelhante a isso, é parecido com isso. Mas aqui a gente vai ver, disse ainda, o reino de Deus é assim. Diga, é assim. É assim. Então aqui nós entendemos que Jesus não está falando de algo que é parecido, mas ele está dando uma expressão exata, correta, precisa. O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Diz, olha, o reino de Deus funciona assim, com semeadura e com colheita. É como se um homem lançasse a semente e fosse dormir, passasse noite e dia. O homem que lança uma semente, ele não precisa e ele não pode ficar abrindo a terra para ver se a semente está crescendo. Se ele fizer isso, ele vai matar a semente. Então, uma das coisas que estão sendo ensinadas nesse texto é, ei, o reino de Deus funciona assim, semeia e descansa. Semeia e vai dormir, porque o que você semeou está crescendo, está se desenvolvendo, está frutificando, está fluindo. A semente, ela carrega em si todo o potencial para o crescimento. Se eu abrir uma maçã, se eu tivesse uma maçã aqui e eu abrisse essa maçã, você concorda comigo que eu conseguiria contar quantas sementes existem dentro de uma maçã? 6, 7, 8, 9, 10 sementes dentro de uma maçã. A gente gosta quando tem pouca semente, né? Uma melancia, por exemplo. Sabia que uma das coisas mais nutritivas na melancia é a semente? As mulheres jogam fora as sementes. Porque não vai dizer para mim, cabra macho, que tu tira as sementinhas da melancia para tu comer. Coisa linda de Jesus. Não, pastor, porque eu não gosto não da semente não. Tem um gosto estranho. Ô, Cinderelo. A semente, ela é muito nutritiva. Se eu pegar uma maçã e eu abrir e cortar, eu vou saber quantas sementes existem dentro de uma maçã. Mas sabia que eu não consigo contar quantas maçãs existem dentro de uma semente? Porque uma semente, ela tem um potencial para produzir árvores e árvores e árvores e árvores e árvores que produzirão maçãs. Se eu plantar uma semente, pode nascer uma macieira. Dessa macieira, quantas maçãs vão sair?
E dessas maçãs, quantas sementes vão sair? E dessas sementes, quantas macieiras vão sair? Então, dentro de uma maçã, eu conto quantas sementes tem. Mas dentro de uma semente, eu não consigo contar quantas maçãs vão existir. Porque uma semente, ela carrega o potencial para gerar florestas de maçãs. Meu irmão, isso tem um princípio espiritual muito forte. Eu preciso entender, a minha semente, ela carrega em si todo o potencial para gerar para a minha vida tudo aquilo que eu estou crendo. Tudo aquilo que você está crendo, tudo aquilo que você está esperando viver. Na verdade, o mundo está esperando você plantar uma semente para trazer até você. O mundo trazer até a mim porque Deus criou leis e colocou na terra. E a terra vai obedecer às leis de Deus. E uma das leis é, enquanto houver dia, enquanto houver sol e calor, haverá sementeira e ceifa. Meu irmão, nunca vai deixar de existir. Enquanto houver dia, enquanto houver noite, enquanto houver frio, enquanto houver calor, haverá o princípio da semeadura e da colheita. Pessoas querem ter um casamento de sucesso, mas não querem semear tempo dentro do casamento. Tempo de atenção. Pessoas querem ter boas profissões, mas não querem semear tempo de estudo para passar numa boa faculdade, para passar num bom concurso, para desenvolver habilidade numa área. Pessoas querem encontrar uma habilidade que lhe diferencie das outras, mas não querem semear tempo de treinamento numa habilidade para desenvolver e ficar bom o suficiente. Estudos mostram que para você ser excelente em algo, a diferença de uma pessoa excelente e de uma pessoa ruim é tempo de treinamento. Cerca de 4.000 horas são necessárias para alguém ficar excelente numa coisa. Ah, porque eu tentei, porque eu fiz e não deu certo. Quantas vezes você fez? Quanto tempo você dedicou? Quanto tempo você semeou naquilo? E isso vale para crente e vale para não crente. Tem não crente que é extremamente rigoroso na preparação para alguma coisa. A pessoa vai, estuda, gasta tempo, investe tempo naquilo ali, semeia, se prepara, treina para algo, aí ele passa. E ele está disputando com o crente. Mas o crente, ele ora. Senhor, o Senhor vai fazer acontecer na minha vida. Senhor, eu estou crendo que o Senhor vai me fazer passar nesse concurso. Enquanto o crente está orando, o não crente está estudando. Ei, você ora, meu querido, mas você estuda também. Você ora, mas você semeia tempo na busca do conhecimento. A Bíblia diz que às vezes os filhos das trevas são mais prudentes do que alguns da luz. E entenda, você carrega dentro de você todo o potencial para viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Muito mais do que aqueles que não têm Deus na sua vida. Mas se eu que carrego todo o potencial não semear, eu não vou colher. Eu posso pegar a melhor semente do mundo. Se eu não plantar ela, ela não vai germinar. A semente, ela carrega potencial, mas esse potencial se torna uma realidade quando ela é semeada. Meu irmão, se a gente entender os princípios por trás das sementes, a gente vai mudar a nossa forma de ver as coisas. A gente vai mudar a nossa forma de viver. Você quer começar a colher mais educação no trânsito? Comece a plantar mais educação no trânsito. O que é que acontece? Alguém vai, leva uma fechada no trânsito, vê uma oportunidade de passar, pede, a pessoa é mal educada, não deixa, aí diz, pronto, não deixou não, pois então agora eu não vou deixar também não. Mas o que ela não vai deixar é outra pessoa, não é nem aquela mais. Aí o outro faz, não me deixou passar não, então eu também não vou deixar não, já deixa outro. Isso cria um ciclo vicioso. Mas eu posso quebrar aquilo e dizer, não me deixou não, mas eu carrego dentro de mim o caráter de Deus. E eu não respondo conforme as pessoas fazem comigo. Eu respondo, eu pago o mal com o bem. Aí vem mais na frente a oportunidade. A pessoa, pode passar. Aí a pessoa passa. Rapaz, como o cara foi bondoso comigo. Aí chega mais na frente, alguém pede para passar. Ele para, pode passar. Você cria um ciclo virtuoso. Ciclo vicioso e ciclo virtuoso. Eu planto algo bom. E isso vai gerar algo bom em outras pessoas também. O que você faz vai determinar a tua colheita. Mas eu estou fazendo bem, eu estou fazendo bem, eu estou fazendo bem e eu fui maltratado. Ei, essa não é a tua colheita, essa é a semeadura da pessoa.
Deixa ele semear do jeito que ele quiser. Mas o que não pode é a semeadura dele influenciar na minha forma de semear. A tua forma de semear, quem determina é você, nem é Deus. Só que Deus te colocou numa posição. Tudo que você semear, você vai colher. Tudo que você plantar, eu vou aumentar a tua capacidade de colher. Entenda, você não vai plantar e colher como as pessoas lá fora. Você vai plantar e colher com uma capacidade aumentada de colher ainda mais do que aquilo que você semeou. A Bíblia fala sobre sementes germinando a 30, 60 e a 100 por 1. Eu posso plantar uma semente e ela gerar de retorno para mim 10. 10 por 1, o que já é muito bom. Eu posso plantar uma semente e ela gerar para mim 30, o que já é excelente. Mas eu posso plantar uma semente e voltar para mim 100 vezes mais do que aquilo que eu plantei. E entenda, Deus colocou dentro de você uma capacidade de colheitas extraordinárias. Extraordinárias. Meu irmão, entenda, tudo que você for plantar, você carrega dentro de você o potencial para colher extraordinariamente. Eu trouxe algumas citações de um grande homem de Deus, que ele fala muito sobre semeadura e sobre colheita. Eu preparei algumas citações aqui dele, e peguei e apaguei o nome dele, porque todas as citações eram dele, agora eu esqueci o nome dele. Mike Murdock. Mike Murdock, ele disse, o seu futuro está escondido dentro da semente que você tem coragem de plantar hoje. Pessoas que não vivem na mentalidade do reino, elas param e reclamam do que elas não têm. Pessoas que vivem na mentalidade do reino, elas param e elas semeiam o que elas querem colher. Eu vou repetir. Pessoas que não têm a mentalidade do reino, reclamam do que não têm. Pessoas que têm a mentalidade do reino, plantam para terem o que querem colher. Você não foi chamado para reclamar do que você não tem, você foi chamado para semear o que você quer colher. O que você quer colher? O futuro, o teu futuro está esperando sementes serem lançadas hoje. Deixa eu te dizer, inclusive, palavras são sementes poderosíssimas. O que é que você tem falado sobre o teu futuro? O que é que você tem falado sobre a tua casa? O que é que você tem falado sobre a tua família? O que é que você tem semeado nos teus filhos com palavras? Ah, mas o meu filho não entende ainda, ele é uma criança. Já existe estudo que comprova que desde os 6 meses de idade, 6 meses dentro da barriga, viu? Estou dizendo 6 meses depois que nasceu, não. 6 meses dentro da barriga, os filhos recebem tudo que é falado pelos pais. E tudo que é sentido pela mãe. Tudo que a mãe sente, vai pegar no filho. Tudo que o pai fala, que a mãe fala, pega no filho. Eu vi como é aquele exame de imagem? Ultrassom, né? Tem umas ultrassons bem modernas que só falta, né, aparecer um desenho do menino completo ali. Aí eu vi o pai começava a falar, e quando o pai começava a falar, a criança começava a rir. Quando ele parava de falar, ela parava de rir. Ele voltava a falar, ela voltava a sorrir. Ah, não entende não. Entende sim. Fale palavras sobre os seus filhos desde o ventre. Desde o ventre. Enquanto eles crescem, semeie palavras, semeie palavras. Ei, você é um sucesso. Ei, você é uma bênção. Ei, você vai viver todas as promessas de Deus para a tua vida. Ei, você vai viver todos os planos de Deus para a tua vida. Coloca a tua mão sobre os seus filhos, libera palavras sobre os teus filhos. Tem um empresário que eu acompanho, ele tem podcast, ele dá muitos treinamentos na área de vendas, de negócios. E certa vez ele contando a história dele, ele começou a falar da infância. Ele disse, cara, algo determinante para a minha vida, para o sucesso que eu tenho hoje, foi a minha mãe. Ele disse, a minha mãe acreditava em mim de uma forma extraordinária. Ela dizia, filho, você vai ser um sucesso. Ele não é crente. Ela dizia, filho, você vai ser um sucesso. Filho, você não tem ideia de tanta coisa grande que você vai viver. Tudo que você colocar a mão vai dar certo. Tudo que você fizer vai acontecer extraordinariamente bem. Tudo que você fizer. Porque você foi preparado para o sucesso. Você nasceu para o sucesso. E ele disse que cresceu acreditando nisso. Hoje o cara é uma sumidade no que ele faz. Em vários negócios, ele já fez vários negócios multimilionários. Por quê? Porque a mãe dele dizia, ei, você é um sucesso. E ele acreditou nisso. Ei, entenda, palavras que você vai falar para os teus filhos vão gerar para ele resultados.
Mas deixa eu dizer outra coisa para você. Palavras que você vai dizer para você são sementes que vão gerar resultados extraordinários. Ei, semeie palavras. Semeie o que você quer colher. Na área financeira, Mike Murdock tem uma citação também que ele diz: uma oferta não é uma perda financeira, é um ato de aliança com o Deus da multiplicação. Uma semente, uma oferta, não é uma perda financeira, é um ato de aliança com o Deus da multiplicação. Meu irmão, nós que somos crentes, nós vivemos pela fé. Você está comigo? A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, eu não vejo, eu não pego ainda, eu não peguei, eu não posso sentir, perceber com os meus sentidos naturais, mas eu tenho certeza. Quem pode semear muito? Quem tem muito ou quem tem pouco? Quem tem muito, certo? Não é pegadinha não, pode ficar tranquilo. É pergunta bem básica. Quem pode semear muito é quem tem muito ou quem tem pouco? Quem tem muito. Então, semear muito é um ato de quem é próspero. Não é isso? Então, quando eu deixo de semear, eu estou agindo como alguém que não é próspero. Quando eu semeio, eu estou agindo como alguém que é próspero. E a fé é a certeza, ou seja, é agir como se já fosse. Quando eu semeio, Senhor, eu te agradeço, porque eu sempre tenho abundância. Toma aqui minha oferta. Não é que eu vou ofertar para Deus me dar, entenda. Não é Deus que vai te dar, te recompensar pelo que você está fazendo. Deus te recompensa pelo que Jesus fez. Mas a tua semente, ela carrega em si o potencial para a colheita. Eu não sei se você está entendendo, eu não sei se eu estou explicando bem. Vamos lá. O meu ato de semear não vai fazer Deus me dar nada. O meu ato de andar certinho, bonzinho, não vai fazer Deus me amar. Porque Ele me ama desde que eu andava errado. A Bíblia diz que Jesus foi providenciado, o Cordeiro, antes da fundação do mundo. Ou seja, quando Deus criou o mundo, criou o homem, Ele já sabia que o homem ia pecar. E Ele já tinha providenciado seu Filho para morrer por nós. Ou seja, não foi nada que a gente fez que fez Deus nos amar. Então, nada que eu faça vai fazer Deus me amar mais ou me amar menos. O amor de Deus por mim não é determinado pelos meus atos. O que Deus faz por mim não é determinado pelos meus atos. Se o amor dele não é determinado, as bênçãos dele também não são determinadas pelos meus atos. Amém? Porém, a semente, se eu pegar um feijão e eu semear na terra, você entende que Deus me amando ou não, aquilo ali iria germinar? Por quê? Porque Deus colocou dentro da semente o potencial para produzir. Deus me ama, não é isso que está em discussão. Deus te ama, não é isso que está em discussão. Eu estou tentando elaborar uma explicação, para ficar bem claro para você. Se eu planto o feijão, Deus me amando ou não me amando, eu sendo bom ou sendo mal, aquele feijão, ele vai germinar. E se eu semear muito feijão, uma semente ou outra, ela está corrompida. Ela não carrega, ela tem um problema genético e ela não vai crescer. Mas a maioria delas vão. Então eu semeio muito. Então eu semeio vários caroços de feijão, e um dele não vai crescer, um dele o pássaro vem e vai comer, e está tudo bem. Mas se eu semeio muito, uma hora começa a crescer e germinar. O meu ato de semear na igreja, semear na vida de alguém, semear em algo, algum projeto de Deus, estou falando só na igreja não, a igreja também. E a igreja é um corpo de Cristo aqui na terra. A igreja é um lugar para Deus mostrar a sua bondade para o mundo e alcançar vidas. Então, é um excelente lugar, mas eu não estou falando só de igreja. Quando eu coloco dinheiro na igreja, nesse momento estou falando de dinheiro na igreja, semente financeira na igreja. Deus não vai me abençoar por causa da semente. Ele já me abençoou. Só que a semente, caroço de feijão que foi plantado, a semente, ela carrega em si o potencial para a colheita. Então, quando eu semeio, eu já tenho a bênção. Mas aí eu semeio, eu vou colher, porque eu semeei. Abençoado eu já sou. Você tem uma terra, essa terra é ótima, a terra está arada, está preparada para a semente. Deus me deu a terra, colocou nutrientes naquela terra, aquela terra está preparada. Mas se eu não semear, eu não vou colher. Deus sendo bom quanto for. Mas ei, meu filho, eu te dei a terra, agora semeia.
Agora você prepara a tua colheita. Ei, quando você semeia, você prepara a tua colheita. Quando você semeia o teu tempo, inclusive na igreja, na escala, chegando cedo, saindo mais tarde, cuidando das coisas do Senhor com excelência, você está preparando para você colheitas de excelência, colheitas de crescimento. Você quer viver? Eu quero trabalhar nos melhores lugares, mas na igreja eu não quero trabalhar. Ei, meu irmão, se eu quero trabalhar nos melhores lugares lá fora, trabalha bem na igreja. Eu quero promoção lá fora, eu vou fazer com excelência na igreja, porque eu vou preparar para mim colheitas lá fora. Quantos anos eu fui líder da segurança lá no Verbo da Vida Zona Norte? Que é uma função que não traz nenhum status. Eu não pregava, raramente eu pregava, uma igreja grande, tem muito ministro, então tem pastor que raramente prega, imagina quem nem é pastor. Lá tem 10 casais pastorais, Verbo da Vida Zona Norte. Então imagina, tem pastor que passa meses sem pregar, normal. Então imagina alguém que não era pastor. Eu passava muito tempo sem pregar. Mas eu estava lá fora, eu estava cuidando dos carros da melhor forma que eu podia. Eu estava cuidando do que me era proposto da melhor forma que eu podia. Eu não estou querendo trazer mérito para mim, isso é obrigação. Mas aí lá fora no meu trabalho, eu estava sendo colocado nos melhores lugares. Por quê? Porque eu estava plantando isso, e essa plantação estava gerando para mim colheitas. Porque Deus é bom o tempo todo. Então Deus, Ele estava pronto para me fazer prosperar, para me fazer crescer, mas sementes geram para mim essa colheita. Sementes geram para você colheitas extraordinárias. Se você está insatisfeito com algo que você está vivendo, comece a observar as sementes que você plantou sobre isso. Se você quer mudar algo na tua vida, comece a observar as sementes que você tem plantado nessa área. Eu quero colher algo, eu não estou colhendo. Então eu já sei, eu plantei errado. Mas ei, Deus ele tem misericórdia sobre a tua vida. Aí tu muda a tua plantação hoje. Aí Deus faz com que seja acelerada a tua colheita sobre algo. Ei, tem gente aqui que até o fim do ano vai viver promoções extraordinárias em coisas que você está crendo há muito tempo. Mas porque você entendeu princípios de semeadura, Deus está acelerando o processo na vida de pessoas. E se alguém está pensando que eu estou dizendo isso para te agradar, esqueça. Não, eu acho que isso é só para animar. Então não é para você, fique tranquilo. Mas se você crê que eu posso estar falando debaixo de um espírito profético, debaixo de uma unção profética, meu irmão, tem gente aqui até o fim do ano, vai viver coisas que estava crendo há muito tempo, mas o Senhor está acelerando processos de colheitas na vida de pessoas. Aleluia, aleluia. Lucas 6,38 vai dizer: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão. A medida que você tiver medido, medirão a você. Isso dá para tirar 10 temas de pregações diferentes só dentro desse texto. Com a medida que você medir, você vai ser medido. Qual o nível de exigência que você tem para outra pessoa? Qual o nível de misericórdia que você tem para outra pessoa? Qual o nível de amor que você tem para outra pessoa? À medida que você medir, você vai ser medido. À medida que você amar, você vai ser amado. Ah, mas eu estou amando e as pessoas não estão me amando. Ei, espera, Deus vai trazer para você a colheita. Porque eu planto e eu tenho que ter expectativa na colheita vindo de Deus, não vindo de pessoas. Se eu gero expectativa nas pessoas, eu vou me frustrar. Mas se eu gero expectativa em Deus, Ele sempre vai suprir aquilo que eu estou crendo. Dá e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Eu não sei se você já teve aquela experiência, eu acredito que já. Principalmente eu que morava numa região metropolitana que era como se fosse interior. A gente tinha muito, nas festas da cidade, aquele pipoqueiro. E o pipoqueiro, ele tinha aquele saquinho de pipoca de papel, né, que ele, de forma muito higiênica, ele abria e dava uma soprada dentro. E ela dava aquela abertura, né, bem higiênico, bem... Aí ele abria, aí ele pegava o pote higienizado também, e ele pegava e derramava as pipocas ali. Depois ele pegava o dinheiro e pegava de novo. Tudo bem, esqueça isso. Já passou, e você não morreu não. Aí pegava e colocava dentro.
Aí tinha os mais espertos, entre aspas, que ele colocou ali e te entregava. Mas tinha outro que depois de colocar, ele sacudia o saco de pipoca, ele empurrava a pipoca mais para dentro e colocava mais pipoca até ela começar a transbordar. E aí ele entregava ela transbordante, e você pegava já sabendo assim, que se mexesse caía pipoca, que estava em cima, porque estava transbordando. O que a passagem está dizendo é: dê e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão, porque com a mesma medida que tiverdes medido, vos medirão. Ei, deixe sementes de generosidade por onde você passar. Por onde você passar, se você quer ser conhecido como alguém próspero, seja conhecido primeiro como alguém generoso. Veja alguém generoso e você vai estar olhando para alguém próspero. Veja alguém que é um semeador e você está olhando para alguém que é um colhedor. Não, mas eu semeio. Não, mas eu dou meu dízimo. Ei, o dízimo é como se fosse assim, sabe, a menor medida que você pode dar, o dízimo. O dízimo é o começo, não é o alvo, não é o teto, é a base. Eu começo no dízimo. A gente pregou sobre isso outro dia, que a gente trouxe todos os textos possíveis dentro de uma pregação, obviamente, do Antigo Testamento e do Novo Testamento para embasar o dízimo. Se quiser, você procura no YouTube, foi um domingo de manhã, onde a gente pregou sobre isso. O dízimo é também no Novo Testamento. Ei, mas generosidade não é só o dízimo não, não é só na igreja não. Ei, tu está no restaurante, aí pediu a conta. R$100 mais 10%. Os 10% eu não sou obrigado a dar não. Não, você não é obrigado a dar, não. Mas se você é alguém generoso, se você é alguém próspero, você vai dar até mais do que os 10%. Entrou, sabe quem eu não gosto de dar dinheiro? Flanelinha que me cobra. Aí eu não gosto, não. É R$10 para colocar aí, meu patrão. Se quiser. Digo, olha... Deixa eu orar por você, pessoal. Mas aí tu estacionou num lugar fechado, privado, aí tem um segurança lá. Ou tem alguém contratado pelo lugar para estar cuidando dos carros. Ah, aqui é bom porque ninguém me cobra. Aí eu quero dar. Aí tu vai lá, semeia na vida dele. Não, mas não precisa, mas você é um semeador. Quer colher em todo lugar que você passar, plante em todo lugar que você passar. E você vai ver de lugares impensáveis, inimagináveis, chegando colheitas para a tua vida. Você chega num lugar, oxe, eu recebi isso aqui. Chega em outro lugar, oxe, eu recebi isso aqui. Oxe, isso aqui era para eu pagar, recebi de graça. Aí o Senhor vai te lembrar, ei, aquela semente lá atrás. Ei, aquela outra semente lá atrás. Ei, aquela outra semente lá atrás. Outra coisa, tem gente que semeia quando está apertadinho. Tem pouco dinheiro, ele vai lá, semeando, crendo, se esforçando, aí começa a crescer, começa a prosperar, aí ficou folgado financeiramente. Ele ficou um cara folgado financeiramente, ele agora não está mais apertadinho, aí ele diz, agora eu não preciso semear mais não. Isso é uma realidade, viu? Tem muita gente que semeia quando tem pouco, quando começa a ir para o muito, aí ele não semeia mais. A Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. E quem semeia, não vai faltar o pão. Quem é um semeador, não vai faltar o pão. E Deus vai te dar sabedoria para semear a semente e comer o pão. Se eu semeio o pão, eu comprometo a minha provisão. Mas se eu como a semente, eu comprometo o meu futuro. Se eu como a semente, eu comprometo o meu futuro. Se eu semeio o pão, eu comprometo o meu presente. Mas sabe que talvez, em algumas situações, e a Bíblia fala sobre isso, sobre semear, lança o teu pão sobre as águas. Às vezes, em um momento de crise, Deus vai te inspirar a fazer uma semente que você nunca fez. Às vezes, no momento de crise, a resposta de alguém que tem fé, de alguém que confia em Deus é, eu vou fazer uma semente que eu nunca fiz na minha vida. E às vezes, Deus pode te inspirar a semear o teu pão. Essa é aquela semente que dói. Essa é aquela semente que a gente chora. Eu já semeei chorando já. E uma oferta especial na igreja. Eu vou fazer. Vou pegar tanto. Eu vou fazer.
E eu cheio de coisa para pagar. Deixei de pagar minhas coisas não, mas sabe daquele aperto, crendo e, rapaz, eu vou fazer. Mas se aí a mente começa a raciocinar. Mas rapaz, se eu não fizer essa semente, eu resolvo o que eu estou precisando resolver e fico tranquilo. E fico com dinheiro sobrando. Mas se eu fizer, mal dá para pagar as coisas que eu estou querendo pagar. E vem uma inspiração de Deus. Semeie. Aí você vai e faz uma semente que você está chorando ali para fazer. Ei, crê com o coração, não com a mente. Lembra? Não duvidar no coração. Tem problema o cálculo que a mente vai fazer, não. Mas não seja guiado pela mente, seja guiado pelo coração. O coração é o espírito, não é sentimento. Tem gente que confunde. Não é sentimento, é o espírito. O espírito vai te guiar a fazer coisas que você nunca fez na tua vida. Para preparar para você colheitas que você nunca colheu na tua vida. Eu quero chamar o grupo de música, a gente já está encerrando. Essa é a primeira parte. E eu nem terminei a primeira parte. À noite a gente vai continuar falando sobre sementes. Mas eu creio que o Senhor está nos preparando para um nível de colheitas extraordinário. Meu irmão, quando Deus traz uma palavra de alinhamento, de santificação, é porque Ele tem crescimento. Quando Deus traz uma palavra de semeadura, é porque Ele tem colheita. E eu preciso me alegrar no tempo em que eu semeio, porque eu sei que a colheita é certa, e ela é garantida por Deus. Ela não é garantida pela terra, ela é garantida por Deus. Ah, eu semeei, eu não sei se vai dar certo. Ei, eu semeei, eu sei que a semente está germinando, que a semente está produzindo. E enquanto eu não vejo, algo está acontecendo no reino do Espírito. E sabe que quando você semeia, você não pode abrir a terra para ver se a semente está lá. Mas você deve regar aquela semente. Sabe como você rega as suas sementes? Com as tuas palavras. Eu creio que Deus já preparou para a minha vida colheitas extraordinárias que estão vindo velozmente me alcançar. E eu vou viver coisas extraordinárias da parte de Deus. Porque Ele preparou coisas extraordinárias para mim. Lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, Ele os abençoou e disse: multiplique-se, seja fecundo, encha a terra. Multiplicação é não apenas uma orientação, mas é uma ordenança de Deus para as nossas vidas. Multiplicação é fidelidade. Mas a gente vive em um mundo que ele prega a escassez. E se a gente não vigiar a nossa mente, a gente vai começar a pensar com a mentalidade de escassez. Deus, ele não tem escassez para os seus filhos. Deus tem abundância para os seus filhos. Deus tem abundância para os seus filhos. Se eu fosse você, eu ficava mais animado. Deus tem abundância para os seus filhos. Quer ver uma prova de uma mentalidade de escassez? Vou ter muito filho não, porque filho é caro. Só que a Bíblia diz que filhos são a herança do Senhor. Bem-aventurado aquele que enche deles a sua aljava. Samanta entendeu o princípio. Nino entendeu o princípio. Para quem não conhece, são 3 meninas. Eita glória, tem uma graça poderosa sobre suas vidas. Mas sabe que para hoje é muito, mas para algum tempo atrás era pouco. 3 filhos era muito pouco antigamente. Oi? 8. Basta olhar seus avós. Quantos irmãos eles tiveram? Seus pais, quantos irmãos eles tiveram? Você, quantos irmãos você tem? E os seus filhos, quantos irmãos eles têm? E aí você vai saber se está aumentando ou está diminuindo. Sabe que isso está liberando crise em vários países? Muitos países não têm mais mão de obra. Tem muita gente se aposentando e pouca gente trabalhando. Você sabe que quem trabalha sustenta quem está aposentado. Só que a maioria das pessoas tem que estar trabalhando para sustentar quem está aposentado. Só que a pirâmide etária ela está se invertendo. Era assim, muita gente nascendo, pouca gente aposentada. Hoje ela está assim. E daqui a um tempo ela vai estar assim. Muita gente aposentada, pouca gente nascendo. Por quê? Porque os pais querem ser pais de pet, pais de planta. Quer ter um gato castrado. Por quê? Porque filho é caro.
Aí uma mentalidade de escassez está liberando crise em países. Se fizesse o que a Bíblia manda, não, muitos países não estariam vivendo, começando a viver as crises que estão vivendo. Ei, coloca menino no mundo que Deus vai sustentar. Ah, porque Deus vai sustentar. Ou ele é mentiroso. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Eu fico com o que a palavra de Deus diz. Quer ver uma prova sobre isso? Pergunte a alguém que tem muitos filhos e esses filhos já estão grandes, se eles se arrependem de ter tido. Agora pergunte a alguém que não teve filhos porque não quis, e veja se ele se arrepende de não ter tido. Se ele preferia ter tido filhos. Filhos são a herança do Senhor. Cada filho traz consigo o seu pão. Ei, o Senhor está falando com pessoas nessa noite. Não vai faltar. Ei, não vai faltar. Eu é que cuido da tua casa. Eu é que cuido da tua família. Não vai faltar. 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 Mas se eu tenho uma mentalidade de escassez, não, eu não vou ter filho porque filho é caro. Não, eu não vou dar oferta porque eu vou deixar de ter. Não, eu não vou dar dízimo porque eu vou deixar de ter. Não, eu não vou ajudar ninguém porque eu vou deixar de ter. Não, eu não vou dar 10% porque eu vou deixar de ter. Alguém semeador se torna alguém imune à avareza. Porque antes de Deus te fazer ser abundante na área financeira, Ele te ensina a ser semeador. Para que a área financeira não possa te dominar. Para que o dinheiro não possa te dominar. Para que as finanças não possam te dominar nem mudar quem você é. Porque quem você é vai ser potencializado quando Deus te colocar no lugar financeiro que Ele tem preparado para você. Então Ele te treina antes. Ele te prepara antes. Ele te coloca antes com a mentalidade certa. A essa mentalidade desenvolve em você o que precisa ser desenvolvido. Para que na prosperidade você não se quebre. Vamos ficar de pé? Ei, não é o dinheiro que define se alguém é próspero. Primeiro, é a bênção de Deus. Se você olhar a história de quem ganhou na Mega Sena, a maioria deles, em menos de 5 anos, perdeu tudo que tinha e ficou endividado. Não porque eu quero prosperar. Senhor, manda um dinheiro para mim. Eu vou jogar na Bet. Joga na Bet aqui. É uma boa terra para semear. Rapaz, que inspiração boa me veio agora, não foi? Gostou, não foi? Mas se não for essa Bet, ou as outras bets da igreja, né? Tem algumas bets na igreja. Não jogue na... Sabe que saiu um dado mostrando que mais da metade do povo cristão é viciado em bet. Meu irmão, não é jogo de azar que vai te fazer prosperar, não. Não entre nesse negócio, não. Não porque eu recebi uma palavra do pastor, agora vai, eu vou botar R$200 nesse jogo aqui. Não bota o meu nome nesse negócio, não. Ei, Deus vai te dar ideias. E por causa do favor dele, você vai prosperar. Por causa da bênção dele, você vai prosperar. Por causa da mentalidade de abundância que Ele está colocando em você e que você está se deixando desenvolver essa mentalidade, você vai prosperar. Vamos cantar isso juntos, para a gente encerrar. Essa música são declarações de fé, sementes. Existe um favor que me acompanha todo dia. Por onde eu passo eu atraio todas as coisas que eu preciso. Existe um favor que abre as portas do possível e traz respostas de lugares de onde eu nem imagino. Eu chegarei em lugares que ninguém jamais chegou, pisarei em terras que ninguém. Por causa do favor de Deus, eu chegarei
terras que ninguém jamais pisou, por causa do favor de Deus. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Esteja atento a instruções que Deus vai dar a pessoas aqui para semearem em lugares que você ainda não semeou, para preparar para você colheitas que você ainda não colheu. Deus estará inspirando pessoas para sementes de rompimento. Não estou dizendo isso para você agir por uma empolgação. Haja por inspiração da parte de Deus. Depois você não está responsabilizando o pastor. É por inspiração. Deus vai te inspirar a fazer sementes que você ainda não fez, para preparar, destravar colheitas que você ainda não colheu. Algumas pessoas, Deus tem liberado ideias de negócios. E se o Senhor te inspirar para isso, preste atenção, isso não é para todo mundo. Se o Senhor te inspirar para isso, faça uma oferta, uma semente específica. Uma oferta ao Senhor como uma semente. Quem me conhece sabe que eu nunca falei isso. Eu nunca falei isso. Faça uma semente específica, crendo para uma colheita relacionada a esse negócio que o Senhor está te colocando, que o Senhor está colocando no teu coração. Para abrir esse negócio eu preciso de 20 mil. Eu não tenho 20 mil. Mas o Senhor pode te inspirar a fazer uma semente muito menor do que os 20 mil. Oxe, mas eu estou com 8, eu estou crendo para chegar nos 20. O Senhor pode te inspirar a fazer uma semente de 2. Ele pode te inspirar a fazer uma semente de 3. Ele pode te inspirar a fazer uma semente de 4, 5, não sei. Ou até dos 8. Preste atenção, não faça por empolgação. Não faça por pressão ou empolgação. Isso não, jamais é pressão. Você pode assistir todos os meus cursos no YouTube. Eu nunca falei isso. Se o Senhor te inspirar, faça uma semente que você nunca fez. E se prepare para colher o que você nunca colheu. Se você acha que retendo mais do que é justo, você vai chegar aos 20, o Senhor pode querer acelerar a tua chegada aos 20, fazendo você entregar parte do que você está crendo. E aí às vezes o que era 20, você recebe algo e não precisa mais dos 20, precisa de 10. E Deus faz os 10 chegar. Tem gente que está sendo inspirado pelo Senhor para uma semente diferente. Mas deixa eu te falar, a semente mais importante que você pode fazer para alguns aqui que ainda não fizeram é entregar a tua vida ao Senhor. Se você ainda não entregou a tua vida ao Senhor, Ele tem coisas extraordinárias para você. Mas você precisa entregar a tua vida a Ele. Isso é o mais importante. Se eu não entregar a minha vida a Ele, eu não vou viver a eternidade com Ele. Tem alguém aqui que ainda não entregou a vida a Ele e quer fazer? Levanta a tua mão, nesse clima de celebração mesmo. Você pode entregar a tua vida a Ele. Tem alguém? Tem alguém com algum sintoma no seu corpo e quer voltar para casa curado?
Sabe que não adianta eu ter muito se eu vivo doente. Isso não é prosperidade. Se tem alguém com alguma enfermidade no seu corpo e quer voltar para casa curado, levanta tua mão, a gente vai orar por você. E eu creio no poder de Deus pegando você e tirando toda a doença, toda a dor. Tem alguém? Todo mundo curado, sarado, salvo? Aleluia. Você pode sentar um pouco? Eu queria fluir mais, mas o culto da tarde a gente tem uma limitação maior de tempo. Então a gente tem que cumprir. Mas daqui a pouco tem mais. Não, vai ter mais não. Daqui a pouco tem mais. Aleluia. Se tu não pode ficar, tu assiste. Amém? Daqui a pouco tem mais. Rapaz. Eu pensei que eu estava na... Não posso falar o nome de... Uma igreja que eu já fui já. Que não tinha um glória a Deus. Não tinha um amém. Ah, tu é pentecostal, benção. Aleluia. Pentecostal faz barulho. Pentecostal fala amém. Pentecostal dá glória a Deus. Aleluia. Aleluia.